Guarda só para mim. Vamos entender um pouco do que a Bíblia acha, do que a filosofia nos explica e do que a gente pode aprender ao longo da história. Como podemos realmente nos posicionar nessa vida de forma que tenhamos a bênção, a permissão divina e não sejamos uma armadilha na vida dos outros. Eu quero começar com uma leitura bíblica que vai iluminar um pouco a sua mente. Se você pode me acompanhar, está no livro de Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, aqui já era o julgamento de Jesus, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Você não vai responder nada, Jesus, dessas acusações que estão fazendo contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. Ou seja, Jesus não tinha muito o que responder para ele. Ele falou: vou ficar calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Blasfemou! Que necessidade mais teremos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. E todos disseram: é réu de morte. Um texto que parece simples, mas explica bem o que está acontecendo nos dias de hoje. Jesus matou alguém? Jesus feriu alguém? Mais simples ainda, Jesus deixou de pagar o imposto? Deu um calote na Receita Federal da época? Não. Jesus mexeu com a família de alguém? Ele ameaçou o governo? Ele disse que o reino dele iria atrapalhar o reino de Herodes ou de Roma? Não. Ou seja, por que pediram então a morte? Por que falaram é réu de morte? Porque não gostaram das palavras dele? Porque ele disse quem ele era? Que ele falou a verdade? Porque ele guardou o silêncio? Ou porque quando insistiram na pergunta ele respondeu? Ou seja, então pelo que eu falei, não pelo que eu fiz, não pela lei que eu quebrei, mas pelo que eu acho, pelo que eu entendo, ou pelas minhas ideias, eu sou réu de morte? Isso parece estranho, porque você conhece a história de Jesus, você sabe que ele foi perfeito, que ele não fez nada contra ninguém e morreu injustamente, mas é justamente isso que está acontecendo hoje, principalmente nas redes sociais. Às vezes você vê uma pessoa num blog de fofoca ou numa reportagem dessa da internet que diz fulano de tal, assassino, ladrão e tal, e a pessoa bate, tem que morrer, mata, 10 mil comentários, tem que morrer, tomara que vai na prisão e matem ele. Aí você fala, bom, esse tem um motivo para pedirem a morte, apesar de que a vida humana deveria ser mais valorizada. Aí você entra num outro blog de fofoca que está falando de uma separação. O homem traiu a mulher, ou não se deram mais bem, se separaram. E tem também 10 mil comentários pedindo a morte de um dos dois. Isso aí não vale nada, esse não presta, tem que mais aqui morrer, apodreça na prisão. Ou seja, não importa mais qual é o erro do ser humano, ou se tem erro. Os justiceiros de plantão estão sempre prontos para falar. É réu de morte, tem que morrer. É engraçado a capacidade que nós temos de pedir a morte dos outros, mas misericórdia se for um dos nossos. É engraçado como nós queremos que aquele ali se dê mal, que aquele ali termine mal, mas se for comigo ou com meus filhos, tem misericórdia. A gente não fez por mal, não era bem isso que a gente queria. Nós precisamos discutir e entender, numa mensagem como essa, no programa Boas Notícias de hoje, o porquê ser justiceiro vai atrair muitos males para a sua vida. Primeiro porque a palavra diz que nós plantamos e vamos colher.
tudo que a gente planta, a gente colhe. A própria Bíblia também nos ensina que na medida que medirmos, seremos medidos. Tiago, mas a Bíblia diz para a gente julgar segundo a reta justiça. Exatamente, segundo a reta justiça. Você vive em reta justiça a ponto de poder julgar alguém? Uma coisa é você julgar uma pessoa que está cometendo algo claramente contra a Bíblia ou contra a lei. A outra coisa é você, por causa da opinião da pessoa, por causa do jeito dela, ou porque sente inveja daquela pessoa, começar um movimento contrário e até pedindo a morte. Ou seja, a Bíblia deixa claro que Jesus foi entregue aos judeus por inveja, né? Foi entregue aos romanos, perdão, por inveja dos judeus. Os judeus invejaram Jesus de tal ponto, tal forma, por causa da sua audiência, por causa da sua mensagem, que o entregaram aos romanos para ser morto. Está lá em Marcos 15:10. Entregaram porque invejaram. Você sabe por que os justiceiros da internet hoje estão atacando? Por inveja. Eles aproveitam um errinho qualquer de alguém, o cisco que está no olho de alguém, ao invés de ver a trave que está no seu próprio olho, e usam aquilo para pedir a morte, sem saber que com isso eles estão decretando o próprio futuro. Existem pessoas que não têm ideia que a inveja, a comparação, o medo são molas propulsoras de sentimentos devastadores da alma e do espírito. São sentimentos esses que fazem você falar e desejar coisas que vão atrair morte não para a vida dos outros, para a sua própria vida. Por que eu tenho tanta dificuldade como ser humano em ter compaixão? Compaixão foi ensinado por Jesus quando ele olha para alguém e sente o que aquela pessoa está sentindo e fala: eu não gostaria de passar por isso, então o que eu posso fazer, pelo menos para não prejudicá-la mais? Se eu não posso ajudar, se eu não tenho condições de interferir positivamente, pelo menos para não atrapalhar, o que eu posso fazer? A falta de compaixão, que é falta de espiritualidade, é falta de leitura da Bíblia, está levando as pessoas a se transformarem em justiceiros, querendo a morte, a prisão, a decadência, a quebra, a ruptura de pessoas, de relacionamentos, de finanças dos outros. Mas se fosse com eles, como clamariam por misericórdia? Como pediriam mais uma chance? Segunda chance só para você, né? Para os outros, justiça. Você imagina se Deus fosse nos tratar assim? Se Deus fosse ser justo conosco, então ele vai pegar primeiro a sua lista de pecados. Se ele fosse ser justo quanto à lista de pecados, você seria condenado ao inferno ou iria para o céu? Se Jesus fosse ser justo conosco, os erros que já cometemos na vida seria suficiente para ele estar contra nós ou a favor? Graças a Deus que Jesus escolheu a misericórdia. E é por causa da sua graça e misericórdia que apesar do passado, apesar dos erros, apesar dos pecados, ainda temos direito à vida eterna, por causa do perdão dos pecados que está com Deus, para que os homens o temam. Então hoje, nesse domingo, todo domingo às 8 horas da manhã, nós estamos aqui no programa Boas Notícias, eu quero te incentivar primeiro a comentar aqui embaixo agora, durante essa ministração, essa mensagem, se você quer ser um justiceiro ou um misericordioso, porque essa segunda parte da mensagem vai falar muito contigo. Como você escolher viver a partir de hoje, ou como justiceiro ou como misericordioso, é como Deus vai te tratar. Como você escolher viver a partir de hoje como um justiceiro ou como um misericordioso, é como as pessoas vão lembrar de você. Seja amigo da misericórdia. Você nunca sabe quando vai precisar dela. Se você decidiu ser um misericordioso, quer dizer que você está lançando sobre as águas o pão da misericórdia e você sempre vai encontrá-la de volta. Mas se você decidiu, porque está com raiva da vida, com inveja dos outros, influenciado pelos grupinhos de internet, continuar sendo um justiceiro ou ser um justiceiro, a opção é sua. Mas eu quero ler um versículo para você. A Bíblia diz em Lucas 6:27, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Lucas 6:27 deixa claro que até quem é nosso inimigo merece a nossa misericórdia. Como é que você está querendo justiça de uma pessoa que você nem nunca viu na vida?
Como é que você está comentando em blog de fofoca? Esse cara sempre foi assim mesmo. Como é que você está dando opinião na vida alheia se a tua vida está de cabeça para baixo? Você não se preocupa com o seu próprio futuro, não? Você não tem tempo e energia para gastar com o teu próprio destino, com os problemas da tua família, teus problemas financeiros? Você não consegue enxergar o que está diante dos seus próprios olhos a ponto de ter tempo livre para querer justiça para a vida dos outros? Quem te fez juiz? Quem te estabeleceu como juiz na vida de alguém? Eu decidi, não só por experiência própria, mas observando o mundo, estudando o que eu já estudei para chegar até aqui, e é claro, me debruçando sobre a Bíblia, sobre a palavra, que eu serei um misericordioso e não um justiceiro, porque a lei da semeadura não falha. Se eu for um justiceiro, Deus vai ter que aplicar justiça em mim, e eu já errei o suficiente na vida para que a aplicação da justiça seja uma sentença negativa, vai vir de contra a tudo que eu gostaria. Mas se eu for amigo da misericórdia, eu vou conseguir ter compaixão dos outros? Se um dia eu precisar dela, porque eu não sou perfeito, a misericórdia vai me encontrar, vai me achar? E principalmente, eu vou deixar um legado de conexão, de amor, de perdão, e não de perseguição. Existem muitos filósofos que defenderam essa causa também, não é só a Bíblia que deixa claro. Tem uma frase de Sêneca, um filósofo estoico romano, que diz: nada é mais vergonhoso do que a cólera, a raiva, a ira se disfarçar de justiça. Nada é mais vergonhoso do que alguém que está irado, está com inveja, está com raiva do outro se disfarçar de justiça, ou seja, fala assim, não, eu estou condenando porque ele está errado. É o que tentaram fazer com Jesus. Os fariseus, que era uma facção religiosa judaica da época, estavam com tanta ira, tanta inveja de Jesus, que disfarçaram isso de justiça. Olha lá, blasfemou, morte. Aí, o mais engraçado, o que me chama mais atenção, é que quando eles pedem a morte de Jesus, o governador romano, Pilatos, não entendendo bem, porque não era justo o que estava acontecendo, explica o seguinte: vocês querem condenar esse homem que é inocente e soltar quem? Porque naquela época, por ocasião da festa judaica, soltava-se um ladrão ou um bandido qualquer que estivesse preso. Solta Barrabás. Barrabás estava condenado por homicídio. Barrabás tinha matado alguém. Barrabás merecia a morte, pelo menos pela justiça dos homens. E ele fala, solta Barrabás e crucifica Jesus. Jesus nunca crucificou alguém, por que seria crucificado? Jesus nunca nem bateu em alguém, por que ele seria morto? Os justiceiros querem uma pena que eles jamais conseguiriam aguentar para si mesmos. Os justiceiros querem para os outros o que nem 1% deles aguentariam nas costas. Mas eu preferi o caminho da misericórdia e eu ensino aqui para os nossos alunos, escolham o caminho da misericórdia. Sabe quando você me viu metendo-se na vida de alguém? Nunca. Falando mal de alguém? Nunca. Entrando num blog de fofoca ou no Instagram de alguém para falar mal e falar que eu não concordo? Se eu não concordo, eu guardo para mim essa opinião. E eu não concordo com muita coisa mesmo. Mas a minha vida é tão corrida, eu tenho tantas responsabilidades, eu tenho 4 filhos para criar, eu tenho um futuro para proteger em oração com Deus, eu tenho um casamento, que já estou há 20 anos casados, para manter saudável, eu não tenho tempo para ser justiceiro na vida dos outros, porque eu já estou implorando misericórdia para a minha vida. Eu não consigo entender as pessoas que estão perdendo tanto tempo da sua vida e energia batendo, julgando, criticando, pedindo morte, pedindo fim. E tudo, por fim, é inveja, por fim é raiva, é ira, é cólera, disfarçado de justiça, como disse Sêneca. A Bíblia, em várias passagens, nos ensina o caminho da misericórdia. Amar os inimigos, perdoar quem te ofendeu, não julgar para não ser julgado, mas por algum motivo a gente prefere ser diferente e fazer diferente. Por algum motivo a gente prefere ser aquele que vai acusar. Que, aliás, o acusador é uma profissão que já tem dono ali. Satanás. Satanás é o acusador. E tem gente que quer a vaga de Satanás.
Vive acusando os outros. Vive dizendo, eu já sabia, ha, 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 ha. Tem gente que quer se parecer mais com o acusador do que com o perdoador. O perdoador é aquele que morreu na cruz, injustamente, para nos dar acesso à misericórdia que só Ele poderia nos dar. Eu prefiro o caminho da cruz. Eu não concordo com tudo que eu vejo. Eu não me calaria diante de uma situação de injustiça, de heresia ou qualquer coisa desse tipo. Mas não gratuitamente. Não atirando para tudo quanto é lado na internet. Mas sim de forma inteligente, mas sim de forma respeitosa e até mesmo no momento em que eu seria ouvido. E não apenas no momento que eu estaria destilando raiva ou ódio. Eu não estou dizendo que nós precisamos ficar calados diante dos problemas do mundo. O próprio Marco Aurélio, imperador romano, que também foi um filósofo estoico, dizia, não desperdice energia julgando a falha dos outros. Não desperdice energia julgando a falha dos outros. Ao invés, ou em vez disso, aperfeiçoe a sua própria conduta. Aperfeiçoe sua própria conduta. A gente já citou aqui o cisco que está no olho dos outros, está nos incomodando mais do que a trave que está nos nossos. E a minha proposta nesse domingo para vocês é, não se preocupem mais com o que os outros estão fazendo. Foquem no seu autoaperfeiçoamento. Foque na tua relação com Deus. Foque no teu crescimento espiritual. Foque na criação dos teus filhos. Perdoe para que você também receba perdão. Aliás, perdão é o único grande mandamento condicional. A Bíblia diz que se você não perdoar, Jesus também não te perdoa, o Pai que está no céu não te perdoa. Então por que a gente vai continuar com esse senso de justiça tão alto se o que a gente precisa mesmo é misericórdia? Por que a gente vai continuar querendo tanto mal dos outros se não é isso que a gente quer para a gente? E a Bíblia diz para você não querer para os outros o que você não gostaria para você. Então, eu chego à conclusão, com toda a nossa equipe que está aqui, em nossos estúdios, preparando essa mensagem de domingo para você, de que precisamos urgentemente decidir se estaremos do lado da justiça ou da misericórdia. Justiceiros ou misericordiosos? Então, Tiago, eu escolhi o caminho da misericórdia, então eu vou ter que ficar calado? Não. Você vai se posicionar, mas do jeito certo. Primeiro que ficar calado pode representar uma omissão perigosa. Esse é o papel de Pilatos, o omisso. Ele sabe o que seria justo. Prefere colocar na mão do povo decidir. Lava suas mãos achando que não teria responsabilidade. Ele sabe o que é certo, mas prefere não resolver. Essa figura de Pilatos eu não quero para mim não é isso que eu estou te ensinando hoje não. O que eu estou te ensinando é você não ser o fariseu justiceiro, que ainda que a pessoa não tenha matado ninguém, você quer a morte dela. O que está fazendo por inveja, por raiva, e não por justiça plena. A justiça verdadeira não é gritar o erro do outro. É você vencer o mal sem ser parte dele. A justiça verdadeira não é você gritar o erro do outro, apontar o dedo no outro. É você vencer o mal sem fazer parte dele. Então, como é que eu sou amigo da misericórdia, sou parte do misericordioso, mas também não sou omisso? Como é que combate as trevas? Como é que eu acabo com a escuridão de uma sala? Gritando? Acusando a escuridão? Não, é acendendo a luz. Ou seja, use sua vida, suas redes sociais, sua família, sua vida financeira para denunciar o que está errado. Não denuncie com a sua raivinha na rede social, mas com a sua vida, com o seu estilo de vida, com o seu dia a dia. Na prática, no público, sempre seja um misericordioso. Você quer mostrar como se vive em reta justiça? Prove com a tua vida e não com as tuas acusações. Mostra o teu dia a dia, vai para os teus stories e mostra o que é justiça. Vai para os teus posts, vai para a tua realidade familiar, para os teus negócios e mostre o que é ser uma pessoa melhor. E não fique acusando.
as pessoas na internet, ainda mais atrás de um perfil que ninguém pode acompanhar depois se você vive assim ou se você está só vomitando a sua raiva ou inveja. Eu vim aqui para te ensinar, te confrontar, porque para você apontar o dedo para alguém, no mínimo você tem que ser uma referência de conduta. Mas se você não é um mestre em fazer tudo certo, reduza suas críticas e seja amigo da misericórdia. Você pode precisar dela um dia. Também não seja omisso, mas não faça isso acusando alguém. Faça isso vivendo do jeito certo para que as pessoas queiram te modelar, seguir o que você está fazendo. Você vê, uma mulher foi pega na Bíblia em flagrante adultério. E todos os religiosos da época pegaram uma pedra e falaram assim, nós vamos matá-la. Ou seja, ela matou alguém? Não. Mas como foi pega num erro, queriam matá-la por apedrejamento. Jesus vê aquela situação e fala, só um minuto. Antes de vocês matarem essa moça, deixe-me fazer uma pergunta. Alguém aqui tem pecado? Alguém aqui já errou? Porque se alguém não pecou, pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos foram largando as pedras e saindo, afinal de contas, reconheceram seu erro e seu pecado. Não se trata de omissão, porque Jesus não ficou omisso diante dessa situação. Até porque ele vira para ela e falou assim, agora vai, eu também não te condeno, mas não peques mais. Pronto. Aqui está o segredo da misericórdia. Não é ser omisso, mas é também não colocar para fora a sua raiva e sua inveja em nome da justiça. Porque Jesus, quando vai corrigi-la dizendo não peque mais, não faz em público, faz em secreto. E nós podemos pegar muitas passagens bíblicas que mostram que nós devemos honrar em público, mas corrigir no secreto. Quem quer corrigir em público quer audiência, não quer melhorar a vida do outro, não. Quem quer fazer escândalozinho na internet quer clique, quer ter o seu ego alvoroçado, quer um dinheirinho à custa da desgraça dos outros. Não quer justiça de verdade, não. Então eu entendo que os justiceiros, eles só querem um espetáculo. Eles não estão nem aí para a justiça. Mas no final das contas, só fica de pé os misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que buscam a misericórdia. Mateus 5:7. Está aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes e abençoados são os misericordiosos, porque também terão direito à misericórdia quando precisarem. Justiceiro ou misericordioso? O que você quer ser hoje? Não seja omisso, mas mostre sua justiça pelo seu exemplo e não pelas suas acusações. Não fique em cima do muro, mas prove sua verdade vivendo-a e não desmentindo os outros. Chegou o tempo da gente viver com inteligência e sabedoria, com graça e bênção divina, para podermos fazermos a diferença nesse mundo e não sermos mais motivo de escândalo, de atrito, de clique nas redes sociais. Acabou o tempo da gente gastar energia e até mesmo recursos para derrubar alguém. Chegou a hora de nós levantarmos as pessoas. Chegou a hora de a gente praticar o que está escrito. E assim, aos domingos, aqui no Boas Notícias, eu venho te dar uma mensagem sempre de esperança, de boas novas, boas notícias. E a boa notícia é que a misericórdia vai te alcançar. A boa notícia é que Deus, que poderia ser justo e te condenar pelos seus pecados, usou de misericórdia e te perdoou. A boa notícia é que você tem acesso à eternidade por causa da misericórdia de Deus. E o mínimo que podemos fazer agora é dar a mesma chance aos outros. E eu quero te convidar para ser uma pessoa que vai trazer paz, que vai ser reconhecida pelo amor e compaixão que tem. Vão perceber a essência de Jesus em você. Porque, ao contrário dos fariseus, que
que por mais motivações pediam sangue, pediam a morte, você não será assim. Você será como Jesus, que tendo direito de acusar, tendo todas as provas contra você, preferiu cobrir suas transgressões. Salmo 51, Davi, quando o escreve e é uma oração de arrependimento e confissão pelo seu pecado, tem uma versão maravilhosa que diz: todos os meus erros estão abertos diante de ti, de forma que eu não consigo me defender e tu tens o direito de me condenar. Davi reconhece: eu não só errei. Se você me condena, você está certo. E quando ele vai pedir algo a Deus, ele não pede: Senhor, não tira de mim o reino. Senhor, não acaba com a minha influência. Ah, Deus, não tira meu dinheiro, minha riqueza. Ele fala: Senhor, não me expulses da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, Davi no Salmo 51 deixa claro que remorso é quando você está preocupado com o que os outros vão pensar pelo que você fez, ou com o que você pode perder na tua vida profissional, pessoal, imagem ou financeira pelo que você fez, mas arrependimento tem a ver só com o que Deus está achando de você. Em nenhum momento Davi falou: não tira isso ou aquilo de mim, natural, material ou financeiro, não tira minha glória, não tira minha fama. Não, ele só falou: não retires de mim o teu Santo Espírito. E isso é muito forte. Isso é muito poderoso, porque a gente vê a misericórdia de Deus abraçando Davi. Davi errou muito. O pecado de Davi foi grave. Ainda assim, a misericórdia o encontrou. Porque ele usou de misericórdia com muita gente durante a sua vida. Então, saiba que esse domingo, esse programa, está abrindo a sua mente por um novo tempo. Um tempo que você não vai ser mais o hater da internet. Você não vai ser mais o que quer a morte dos outros, a confusão, o fim, a destruição, o sangue. Mas você vai viver em justiça, mostrando com o seu próprio conduzir e parecer, com sua própria vida, o que é justiça, o que é ser bom. Mas você vai usar de misericórdia quando se trata dos outros. Porque esse é o modelo que Jesus deixou para a gente. E eu faço votos de paz e muita prosperidade sobre a tua vida. Eu acho que essa é uma mensagem que você precisa divulgar nas suas redes sociais, curtir esse vídeo, encaminhar para o máximo de pessoas. E comenta aqui agora se você vai ser justiceiro ou misericordioso. Justiceira ou misericordiosa? Qual caminho você vai seguir a partir de hoje? Eu quero ler cada um dos comentários e quero declarar sobre a tua vida a misericórdia e a graça de Deus e sobre toda a sua família, sobre teus filhos e os filhos dos teus filhos. Deus te abençoe. Até domingo que vem, às 8 horas da manhã, no programa Boas Notícias. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.